Então, eu gostaria de, mais uma vez, abrir a nossa live, agradecendo a Deus pela vida dos nossos missionários, do pastor Pedro em especial, pessoa que eu conheci em 2015, e desde lá nós temos tido uma amizade, uma comunicação, e orado um pelo outro, e também ajudado da forma que é possível. Eu gostaria de, antes de ouvi-lo, pastor Pedro, ler apenas aqui um versículo da primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3 e o verso 17, que diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? É uma pergunta que o apóstolo João deixa para todos nós cristãos, todos nós que temos o dever de servir ao Senhor e também de amar aos nossos queridos irmãos. E a obra missionária é uma obra de amor. Por isso estamos aqui nos disponibilizando o nosso tempo, nossos recursos, né? Porque a internet é um recurso, né? O equipamento que estamos usando é um recurso, tudo pelo benefício da obra de Deus. Pastor Pedro, eu sei que o senhor é uma pessoa que tem um grande trabalho missionário, mas aqui no Brasil talvez muitas pessoas não lhe conheçam. Nós fizemos uma live anteriormente, o senhor se apresentou, fez um histórico da sua vida, né? Mas para aqueles que estão entrando agora pela primeira vez e vendo o senhor pela primeira vez, né? Brevemente, me fale um pouco sobre a sua pessoa e o seu trabalho missionário que o senhor tem realizado. Bom, desde já, uma vez mais, agradecendo a Deus, em primeiro lugar, também a sua pessoa, pela cobertura, né, essa honra em nos convidar para participar desta live uma vez mais. Eu me chamo Pedro Sidney de Moura, nasci na cidade de Candelária, no estado do Rio Grande do Sul, e me converti na cidade de São Leopoldo, que fica na região da Grande Porto Alegre, a região metropolitana, mais especificamente no Vale do Rio dos Sinos. Me converti no ano 1989. Então, ali o Senhor me salvou e antes de cumprir 30 dias depois que eu aceitei a Jesus, o Senhor já falou comigo a primeira vez através de uma profecia. As palavras eu não me esqueço até o dia de hoje. Meu servo, eu tenho uma obra contigo. A manifestação do poder da glória de Deus, quando Deus falou comigo pela primeira vez sobre a obra missionária, foi muito grande. Eu quase caí, não resistindo à presença e o poder de Deus. E desde aquela vez, Deus começou a continuar falando, muitas vezes, de diversas formas, e cada vez Deus dava mais esclarecimento, dava mais detalhes sobre a chamada missionária. Até que, no seu devido tempo, graças a Deus, o ano de 1992, reitero, eu me converti em 89, 3 anos depois o Senhor me levou a primeira vez, o meu pastor na época, pastor Cláudio Silva e Silva, que hoje faz um trabalho muito bom na obra do Senhor, extraordinário na nação da Guiné-Bissau. Então ele me trouxe a primeira vez, aqui a Bolívia e ao Peru. Foi no ano de 1992 que eu vim a primeira vez. Fiquei, na linguagem dele, uma gira missionária durante 3 meses. Ele me deixou aqui em contato com os pastores. Eu trabalhei sujeito a um pastor no Peru, em primeira instância. Então, eu era noivo, já também Deus tinha me dirigido com relação ao casamento. Deus tinha falado bastante com a minha esposa também antes de nós nos conhecermos, inclusive, eu reitero, Deus deu o meu nome para ela, eu não era salvo, Jesus salvou ela, a família dela, vários anos antes de que eu, e Deus mandou ela orar por mim, porque o Senhor disse, eu tenho uma obra com vocês os dois. Então, Jesus me salvou, depois eu conheci a minha esposa, ficamos noivos em 1992, e sendo noivo, então eu vim para essa gira missionária, durou 3 meses. No final desses 3 meses eu retornei ao Brasil, a data do casamento já estava marcada, nos casamos em dezembro, e em janeiro a gente foi enviado para a obra missionária. Parte da nossa lua de mel, literalmente a gente passou na viagem e na obra missionária. Então, Tá, um,
um relato resumido, meu prezado irmão Johnson. Pastor, e o senhor já está há quantos anos na obra missionária? Veja, eu saí a primeira vez solteiro para aquela gira foi em 92, ou seja que precisamente este mês vai cumprir 29 anos que eu saí a primeira vez. Quando eu saí com a minha esposa foi em 93, foi o ano de 93. Então, são 28 anos que fez agora, neste ano, precisamente no mês de janeiro, que a gente saiu a primeira vez. Trabalhamos 2 anos no Peru, graças a Deus ali, Deus nos permitiu construir um pequeno templo de 7,10 de largura por 13,20 de comprimento, numa comunidade perto das margens do lago Titicaca. Deixamos uma congregação ali, Deus salvou, Deus fez milagres, e graças a Deus tem fruto, ainda até hoje, daquela obra no Peru, que não fica muito longe daqui onde nós estamos. Logo, a gente voltou ao Brasil, a missão nos mandou durante 2 anos, e no ano de 1995, então, nós viemos para a Bolívia. Então, são 26 anos que nós já estamos aqui na Bolívia. Tá certo. Então, são 29 anos de trabalho. Pastor Pedro, nosso tema hoje, né? O senhor já contou um pouco da sua experiência, evidentemente não tem os detalhes do seu trabalho, porque nós já falamos na outra live, né? Quem quiser saber um pouco dos detalhes do trabalho missionário que o pastor Pedro ele vem realizando juntamente com a sua família, você pode assistir a nossa live anterior, que está disponível lá na página do Facebook, Missões Transculturais Nacionais. Mas nós escolhemos um tema que ficou descrito dessa forma, né? Como a crise provocada pela pandemia no mundo, né, dificultou a obra missionária. Então, esse é um tema que eu acho importante, porque nós já estamos há 1 ano e meio de pandemia, né? Cada país com as suas características, mas, em geral, a pandemia, ela, vamos dizer assim, igualou os povos, né? Ela igualou os povos. No começo, eram as pessoas de melhor condição que eram afetadas por esta doença, porque viajavam, né? Iam para a Europa e para os Estados Unidos, então eram contaminadas. Depois, o vírus não tinha mais classe social, como não tem até hoje. Ele não escolhe mais a classe social. Também não escolhe mais a idade. No começo, eram os mais velhos que se tornavam as primeiras vítimas, né? Hoje nós sabemos que os jovens também estão sendo vítimas dessa terrível doença, né, provocada pelo Covid-19, que chama-se coronavírus, mas por uma questão política, né, da ONU, foi mudado para Covid-19, para que não houvesse um tipo de xenofobia com relação à China. Então, nós vamos aqui, dentro da nossa ótica, da nossa visão, eu vou falar um pouco do Brasil. Eu percebo que o fechamento das igrejas nesse período provocou, naturalmente, uma queda nas arrecadações. Isso tem 2 motivos. O primeiro é o desemprego, porque aumentou muito o desemprego. E o segundo é porque as pessoas estavam acostumadas a ir ao templo e contribuir com suas ofertas e dízimos. Então, esses 2 fatores interferiram. Agora, imagine para quem fazia aquela oferta missionária, que é uma oferta alçada, uma oferta voluntária, e que, na maioria das vezes, as ofertas que são direcionadas à missão, elas são, vamos dizer assim, de amor mesmo. É aquela pessoa que tem no seu coração um amor especial pela missão. Não é aquela oferta diária comum que se dá na igreja. E o senhor, como é que o senhor tem, dentro da sua visão, como isso interferiu na Bolívia também? Bom, reiterando um detalhe também sobre a questão da minha chamada, a igreja que me enviou, fui enviado pela igreja primeiramente a igreja de Candelária, a pessoa do pastor Cláudio Silva, depois ele foi transferido para Ivoti, também ele me enviou uma segunda vez, né, para a Bolívia, depois ele entregou a igreja, ele cumpriu o chamado dele para a obra, ao pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz, que muita gente conheceu, um dos grandes pregadores que a nossa Assembleia de Deus teve no Brasil, e depois ele morreu naquele fatídico acidente
com o avião da TAM, se não me equivoco, né? Mas assim, então esse foi o nosso pastor também, que reiterou nosso envio à obra missionária. Irmão Jones e os demais irmãos que estão participando. Obviamente que esta pandemia, ela causou um impacto muito grande na obra, principalmente nessa questão dos ingressos. Nós ficamos aqui mais de 7 meses sem poder fazer cultos, sem poder ver a grande maioria dos irmãos, né? Então, em primeiro lugar, foi um impacto muito grande nesse aspecto econômico, não só no Brasil, isso foi a nível mundial. Alguns países mais, outros menos. E aqui, então, também, obviamente. Então, nós tivemos bastante dificuldades nesse aspecto, né? Tanto das ajudas que vinham lá do Brasil. Atualmente, a Igreja de Voti não nos ajuda mais. Nós temos, graças a Deus, alguns amigos, né, que nos mandam as suas ajudas. E a obra, ela sofreu muito. Então, reitero, foram praticamente 8 meses, um pouco menos de 8 meses, sem ter nenhum culto. E só houve 2 pessoas aqui que deram o seu dízimo. Só duas pessoas durante esse período. Então, irmão Johnson, a gente conta para a sua pessoa, né, já que é o tema, essa pergunta, os irmãos. Nós sofremos bastante nesse aspecto, porque todos nós somos humanos, somos crentes, cremos no Senhor, mas foi uma situação que tomou nós, assim como vamos dizer, de surpresa, uma situação atípica, né? Imagine, não ter cultos, não ter ingressos, então, Deus provou a nossa fé. Deus abençoou de tal forma que nós não passamos fome, né? Mas literalmente a gente teve muito apreensivo muitos dias, também eu e a minha esposa, a minha filha, filha trabalha na área de saúde no hospital, e ela foi infectada e também, obviamente, também fomos infectados pelo vírus, mas graças a Deus, Deus na sua fidelidade, sabemos que Deus é fiel, Ele nos provou, nos ajudou, não teve maiores consequências, mas literalmente essa questão da economia foi bastante difícil para nós, foi um impacto bastante intenso, né? Então, não sei se algum aspecto mais específico, o irmão estava falando, formulando uma pergunta, eu lhe ouço. É, não, o senhor está falando, ele só está colaborando com o que eu estou dizendo, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu sempre tenho feito algumas campanhas, né? Faço vídeos, publico fotos e peço ofertas. E, por exemplo, uma das comunidades que eu sempre enviava a cada 3 meses era Moçambique. E eu estou com uma Uhum. dificuldade muito grande. A última vez que eu mandei para Moçambique já faz alguns meses e eu não consigo irmãos que contribuam para ajudá-los lá em Moçambique. E, graças a Deus, eu percebo pelos vídeos que eles me enviam que Deus levantou outros, vamos dizer assim, patrocinadores, né? Outros que estão com o coração aberto. Mas aqui, né, nós estamos aqui na cidade de Santo André. O ABC Paulista é uma região considerada próspera no Brasil, né? Uma das regiões mais Exatamente. prósperas do Brasil. Então, mesmo estando numa das regiões mais prósperas do Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande, mesmo fazendo apelo aos irmãos, aqueles que normalmente nos mandavam oferta, praticamente quase todos pararam de enviar oferta. E a gente percebe que realmente a condição financeira caiu muito no Brasil, porque as coisas aumentaram muito de preço e as pessoas não conseguem mais manter, vamos dizer assim, a sua condição para poder sustentar a sua família como sustentava antes. Então, hoje você deixa de fazer algumas coisas para pagar as contas que são obrigatórias, né? Que é a conta de luz, a conta de água, o aluguel, o transporte. O transporte hoje, um litro de gasolina em São Paulo, que é um dos estados que tem um valor mais baixo, está em torno de R$ 5,30, né? O real desvalorizou bastante, o dólar subiu muito. Então, todos esses fatores prejudicaram economicamente a renda das famílias, né? E, pela graça de Deus, eu ainda estou empregado, mas também tive uma perda considerável aí na renda familiar, porque perdi algumas atividades econômicas que eu fazia como extra, né? Pastor Sim. Pedro, e eu estava observando, né, que
a entidade Portas Abertas, né, que é uma entidade missionária, é uma agência missionária muito conhecida. Inclusive, já estive aqui na sede deles, na região de Pinheiros. Eles publicaram que a pandemia ela não trouxe só um problema econômico, porque numa das matérias de 2018 já relatava que na Índia, em torno de 20 a 30 pastores já haviam morrido de fome na Índia, em 2018, né? Eu imagino agora, em 2021, a situação, né? E eles relataram que o problema maior também é que esta crise provocada pela pandemia, essa questão do lockdown, da doença e tudo mais, ela provocou o quê? Uma perseguição maior aos cristãos, né? Eles calculam que mais de 240 milhões de pessoas cristãs estão sendo perseguidas só em 2021, um número maior do que o ano anterior, né? Qual a sua visão sobre essa questão, pastor? Olha, irmão Johnson, nós aqui tivemos também nesse aspecto, houve um impacto também nesse aspecto, né? A gente procura conversar com o povo, sempre que tem oportunidade, no transporte público, enfim, sempre que as portas se abrem, a gente procura falar de Jesus, da palavra, da Bíblia, de se preparar, porque a vinda do Senhor está próxima, um dos sinais sobre a vinda do Senhor Jesus. Eu tenho um grupo aqui que eu participo, porque a igreja tinha um terreno, né? Então, naquele lugar e naquele bairro, eles fizeram um grupo, né, os proprietários. E geralmente eu mando um devocional para a igreja, no grupo da igreja, e mando para aquele grupo também. Então, algumas pessoas agradecem, mas há uma pessoa, pelo menos, que ela é ateia, então ela sempre procura refutar aquilo que eu falo, né? E com uma preparação, é instruído pelo gnosticismo, agnosticismo, com esse tipo de instrução, muito forte mesmo. Na Bolívia existe bastante denominações, mais que aí no Brasil, pelo que eu tenho entendido, tem bastante mesmo. E com umas doutrinas bastante, como o pessoal usa aqui, raras, que a gente não via antes, né? Por exemplo, tem igrejas aqui que não batizam em água. Se o membro pede para ser batizado em água, ele é excluído da igreja. Então, obviamente que houve, a gente vê na reação, eu dou só um exemplo deste grupo aí, né? Que eu participo, que aquela pessoa, cada dia eu mandava uma mensagem, ele mandava não somente mensagem escrita, mas também fotos, né? Zombando de Deus, zombando dos cristãos, da doutrina bíblica, mas também tem um outro lado, graças a Deus, irmão Johnson, por exemplo, essa questão, nós aprendemos a usar as redes sociais com mais efetividade, até porque houve uma necessidade, né? Nós batizamos algumas pessoas, houve, por exemplo, dou um exemplo, um jovem, que é outro aspecto que ocorreu também nas famílias, muitas famílias, como o irmão falou, trancados dentro de casa pelo lockdown, e existe uma irmã, faz alguns anos, Deus fez uma obra na vida dela, então estávamos orando pela mãe e pelos irmãos dela. O irmão dela, ele é estudante na área de administração de empresa, aqui é bastante, digamos, o número de pessoas que cursam um curso superior universitário é em porcentagem maior que no Brasil, porque é grátis aqui e você entra a quantidade que tiver. Não é um número limitado. Resultado. Como ficou tudo com o lockdown, ele já estava concluindo, né, tinha que apresentar sua tese, que eles dizem aqui, defender um exame de grado, que eles afirmam este nome aqui, ele, obviamente, estava tudo fechado. Então, ele começou a jogar jogos, né? Eu creio que existe no Brasil também um tal de Free Fire. O que Deus fez? Esse monstro ficou muito perturbado, né? Começou a jogar, ficava até às vezes 11 da noite, meia-noite. De repente ele ficou perturbado, né? E resumindo, ele sentia a presença de espíritos daqueles personagens destes jogos e que queriam entrar nele.
E, às vezes ele se sentia como se fosse um participante, um dos personagens. Resumindo, então ele entendeu, a gente estava orando muito tempo, a família, a irmã dele, que a solução era Jesus. Então ele foi aos pés do Senhor Jesus, aceitou a Jesus durante um culto através do aplicativo online Zoom. Então ele, graças a Deus, depois nós batizamos ele, a mãe dele também tomou a decisão. Então é verdade que a gente sofreu bastante nesses aspectos, nós dependemos de Deus em todas as situações. Deus reuniu um grupo de irmãos para nos trazer as coisas essenciais da comida, porque nós só podíamos sair um dia por semana até o meio-dia. Por exemplo, o final é como a restrição veicular em São Paulo. O final da identidade 1 e 2 só saía na segunda-feira, 13 e 4 na terça-feira, e só até o meio-dia, para tudo. Salvo em emergências, para hospitais, para farmácias. Houve um controle aqui onde nós estávamos com soldados da Força Aérea, com armas, com fuzis. Então foi uma coisa bastante depressiva, né? Uma opressão. Mas que a gente sofreu nesse aspecto, né? É verdade que houve essa oposição também, como eu dei este exemplo, só um deles, mas também outras pessoas que se voltaram para Deus, que procuravam a palavra. Então, tem esses dois lados. Graças a Deus que o Senhor operou, salvou e batizou aquele moço com o Espírito Santo. Foi um poder de Deus sobre a vida dele, num culto de jejum e oração, no primeiro culto que nós fizemos, depois que foi dada a oportunidade para voltar aos cultos. Então, era só durante o dia que a gente podia se reunir, fizemos culto de oração e jejum nas quarta-feira, e num desses cultos Deus derramou a sua glória, o seu poder, e batizou ele com o Espírito Santo. Então, a gente conta como testemunho também nesse aspecto, irmão Johnson. Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor, eu acho que a pandemia, ela tem um termo que o pessoal fala aqui no Brasil, né, que é freio de arrumação, né? É quando o ônibus ele tá cheio, né? Aí ele dá aquela freada forte e o pessoal dá aquela arrumada, né? Só que a pandemia ela deu um freio de desarrumação, ela desarrumou tudo, né? Ela desorganizou toda a vida cotidiana das pessoas, né? E segundo os historiadores, alguns fatos dentro de um século, por exemplo, eles marcam aquele século, né? Se a gente olhar para o século XX, nós vamos lembrar da Primeira Guerra Mundial, mas muito mais da Segunda do que da Primeira, porque a Segunda Guerra Mundial ela mudou todo o cenário mundial, né? Existe um cenário do mundo antes da Segunda Guerra e um pós-Segunda Guerra. Alguém pode até dizer, mas também houve uma pandemia no século XX. Houve lá no começo do século XX, né? A gripe espanhola, mas, vamos dizer assim, a Segunda Guerra, ela mexeu com todas as nações. E esta pandemia, ela está mexendo com todas as nações. Ela atravessou todos os continentes, né? Então, ela desorganizou o sistema que estava funcionando, né, dentro de uma lógica, ela desorganizou, né? Ela desorganizou. Exatamente. A própria questão do lockdown, por exemplo, é algo que nós não imaginaríamos, né, há 10 anos atrás, que um dia, em pleno século XXI, as pessoas seriam obrigadas a ficar trancadas dentro de casa, né? Aqui no Brasil, nós tivemos algumas restrições, em algumas cidades um pouco mais, outras menos, mas como o nosso presidente, ele não assumiu uma postura de trancamento, ou seja, de um lockdown rígido, porque houve uma preocupação por parte do governo federal com relação aos empregos, né? O que ele sempre disse foi o seguinte: o lockdown aparentemente é uma solução, mas também não está provado. E se nós trancarmos as pessoas, vai chegar um momento que essas pessoas elas vão precisar comer, elas vão precisar trabalhar, precisar sobreviver. Então, poderemos ter doenças relacionadas à crise econômica, né, que podem ser tão graves quanto ao próprio Covid-19. E muitos não entenderam, como até hoje não estão entendendo, né, ou se fazem de desentendido. E se não fosse essa atitude, talvez nós estaríamos hoje afundados em uma recessão muito profunda, como está agora a Argentina, por exemplo, né? Exatamente. Veja que a pandemia mexeu até com nações como Cuba,
né? Veja que Cuba, de uma hora para outra, entrou quase que uma revolução interna. E isso tem uma relação direta com o quê? Com a falta do que comer, né? Com a falta de necessidades básicas que as pessoas precisam. Mas, enfim, pastor, e na vida missionária, isso também interfere, porque os missionários não estão na sua casa, eles estão exatamente nos outros países. E alguns tiveram que, inclusive, voltar para o Brasil com uma certa urgência, porque, pelo menos aqui no Brasil, ele tem o mínimo de atendimento por parte do serviço público, não é isso? Exatamente, irmão Johnson. Bom, nós aqui, eu reitero, a gente sofreu bastante nesse aspecto, bastante no sentido, como eu disse, foi uma coisa, como o irmão falou, foi inédita, uma coisa atípica, ninguém esperava isso, né? Então, mas Deus usou um grupo, como eu digo, para vir nos trazer, nos deixar uma bolsa com uma comida, verdura, um pouco de carne, ovos, enfim. Então, esse aspecto que o irmão acaba de falar aí é outra coisa que impactou bastante aqui. Nós temos ouvido constantemente. Faz um mês, alguns dias atrás, eu fui convidado para pregar numa campanha no departamento de Beni, cidade de Ribeira Alta. Ela fica a 90 quilômetros da cidade de Guajará-Mirim. Então, que é na Rondônia. Em todo o país, o pessoal falando, não há circulação de dinheiro como havia antes. Então, as famílias estão necessitadas. Eu estava numa reunião também, justamente a questão desses terrenos, eles fazem reuniões aqui, e eu escutei uma senhora falar o seguinte: eles queriam obrigar as pessoas a construir até o final deste ano. Ela disse: eu não tenho condições. Eu perdi 5 pessoas da minha família em hospitais e aqui se paga tudo, né? Ela disse: teve um dia que eu tive que pagar, não lembro se foi 21 ou 23 mil bolivianos. Para os irmãos terem uma ideia, como o irmão Johnson falou, o senhor falou, o real baixou bastante. Aqui o governo tinha congelado a moeda deles e ainda está congelada. Para vocês terem uma ideia, faz uns 10 anos atrás, com R$ 1 nós tínhamos 4 bolivianos e 22 centavos. Hoje, nós temos 1 boliviano com 30 centavos. Então, é um impacto muito grande para nós. Como eu disse, os próprios irmãos às vezes dizem que a gente se comunica, amigos e familiares, nós queríamos ajudar, mas agora eu não posso, não tenho condições. Como o irmão falou, e é óbvio, além disso, há uma inflação, o preço das coisas subiram bastante, e de produtos básicos, por exemplo, o arroz, feijão, a carne. Então, hoje, eles têm que dedicar mais dinheiro para comer o básico, né? E daí sofre a obra missionária nesse aspecto. Então, como o irmão falou, atingiu absolutamente todos, são poucos, salvando aqui laboratórios e as farmácias, empresas de farmácia, todos os outros setores sofreram e a economia também aqui foi impactada. Então nesses aspectos todos, como o irmão falou, a gente sofre. E aqui tem outra coisa muito interessante que o irmão mencionou. Só quem está aqui no exterior consegue entender esse preço que a gente paga. Tem uma irmã nossa aqui, ela casou com um brasileiro, descendente de judeu, e eles se conheceram estudando medicina, e ela foi morar no Brasil. Então ela disse para mim: pastor, quando a gente conversa, né, agora eu lhe entendo. O que é nós estar longe da nossa pátria, do nosso povo, da nossa língua, nossa cultura, nossa comida. E ela entrou em depressão um dia, ela chorava. Apesar de que tinha tudo, ele entrou no programa dos mais médicos, então um bom salário, mais de R$ 10.000 por mês, mas a questão da distância da família diz: agora eu entendo o senhor e a sua família, que é um preço muito grande. E é isso, irmão Johnson, que eu gostaria de falar para os irmãos, que é uma coisa bastante interessante para quem sai na obra missionária. Eu conheço 2 famílias, da Paraíba, 2 famílias da Paraíba, até eu não conheci muito, faz alguns anos atrás a Paraíba começou a mandar a nossa Igreja Assembleia de Deus missionários para a Bolívia. Houve a esposa de um missionário que ela não podia ficar um dia sem conversar com a família dela. E não tinha, naquela época, o WhatsApp, como nós temos hoje, live, enfim, o Zoom, essas que a gente pode estar conversando. Era só pelo Messenger e era bastante difícil.
era muito lenta as câmaras, ela não suportou e a família teve que deixar para salvar a esposa, ela ficou com problema psicológico, né? Eles tiveram que retornar ao Brasil. Fiquei sabendo de outro que estava aqui em La Paz também, da nossa mesma denominação, e ele também teve que voltar ao Brasil, e logo no começo dessa pandemia, ele voltou rápido, a obra praticamente fechou aqui, depois eles enviaram outro missionário que está lutando e tentando reabrir a obra, reiniciar, veio com essa missão, e esse missionário que antecedeu voltou ao Brasil também ficou com depressão. Então, tem esses aspectos, né, que atinge muito a obra missionária. E outro aspecto bastante interessante, atinge a obra do modo geral. Mas nós, especificamente, como missionários, como o irmão falou, alguns voltaram ao Brasil e eu pensei, inclusive, em fazer isso porque, pelo menos lá a gente está ao lado dos irmãos, se ajudam uns outros, os familiares, os amigos, os parentes, né? E esse é um aspecto que, às vezes, as pessoas não consideram porque nunca passaram por essa situação. É muito difícil esse aspecto, principalmente para as mulheres, como a gente sabe que é vaso mais frágil. No nosso caso, por exemplo, nós temos nosso filho estudando lá no Brasil, então essa angústia no coração, tanto dele, que teve que ficar vários meses absolutamente sozinho, nós também, esse temor. Outra coisa muito interessante foi o pânico, e parece que, na minha opinião, tem um propósito, fizeram especificamente com esse propósito, um pânico, causar pânico na humanidade, porque as massas, com medo, são mais fáceis de manipular. Então, esses aspectos também é uma grande verdade, tudo isso que o irmão tem considerado, e esses aspectos mais que eu estou lembrando, que me vindo agora à mente, para poder compartilhar com os irmãos, para entender um pouco, né, a nossa missão e a carga que ela implica. A obra missionária implica uma carga muito grande, inclusive na área psicológica, econômica. A gente sabe, alguém falou com muita sabedoria, a obra de Deus, não só missionária, a obra de Deus em qualquer parte do mundo, aí no Brasil, mas principalmente na obra missionária, ela ganha mais proporções, ela caminha sobre duas pernas, alguém disse, a espiritual e a material. Tá certo. Pastor Pedro, eu gostaria de ficar aqui falando bastante tempo, mas eu sei que o senhor tem um compromisso, eu também pretendo ainda participar de outro compromisso. E eu gostaria de só concluir, né, dizendo o seguinte: nós aqui no Brasil, eu gostaria de deixar claro que a nossa igreja aqui em São Bernardo do Campo, eu moro em Santo André, mas congrego em São Bernardo do Campo já há mais de 33 anos. E a nossa igreja lá tem um missionário na Bolívia, que é o pastor Antônio Pedro Bispo, que também trabalha junto aí com o pastor Pedro Sidney. E há muitos anos, já praticamente 17 anos, né? Ele e a irmã Zélia Bispo, que é tia da minha esposa. E eles são, graças a Deus, mantidos pela nossa igreja aqui. E o pastor Heloísio Viana, que é o nosso pastor setorial aqui do São Bernardo do Campo, ele também está ajudando um missionário na Amazônia. Então, é sempre bom orientar os nossos irmãos que a sua contribuição ela está muito bem aplicada, né? Então, aqueles que contribuem na igreja, saiba que o seu dinheiro, por menor que pareça o valor, ele somado, ele pode ajudar muito quem está precisando, né? Nós assistimos a um vídeo lá da Amazônia, do irmão que atravessa para chegar numa congregação, pode levar 3, 4 dias viajando num barco. Imagina a dificuldade, né? E ele tem várias congregações, vamos dizer assim, em vários lugarejos, em várias comunidades indígenas, mas ele não tem obreiro para colocar lá. É muito difícil, né? Então, com relação aos outros missionários que não estão exatamente ligados ao nosso setor, como o senhor, né, como o trabalho lá de Moçambique, como o pastor, o pastor Kleber Garcia, que agora está na Bolívia também, né? Então, às vezes nós fazemos essa ajuda. Então, é importante, irmãos, aqueles que estão nos assistindo, que toda a contribuição que você fizer ainda é muito pouco para ajudar os missionários. Recentemente eu vi uma live do pastor
Locatelli, conversando com o pastor Saulo da Sename, né, que é a Secretaria Nacional de Missões, e ele dizendo exatamente isso que nós estamos falando aqui, da dificuldade que tem aumentado financeiramente para sustentar trabalhos importantíssimos, principalmente no continente africano e asiático, né? Mesmo com toda essa dificuldade, graças a Deus, a obra continua funcionando, está andando com toda a dificuldade, porque Deus, ele não abandona os seus. Então, pastor Pedro Sidney, o senhor dá a sua última palavra de fechamento aí para que os irmãos possam compreender melhor essa necessidade da contribuição. Bom, uma vez mais agradecido pela oportunidade, pela cobertura, pela honra em nos convidar e poder participar e também incentivar os irmãos. Meus irmãos, quando eu aceitei a Jesus, o desejo missionário foi algo inerente, ou seja, inseparável, inato à conversão. Quando a pessoa aceita Jesus, ela quer falar de Jesus para o mundo inteiro, para os familiares, para os parentes, para os amigos. E eu comecei a participar também, ajudar na obra missionária. Era solteiro e eu dou graças a Deus por aqueles irmãos que nos ajudam. E eu aprendi muitas coisas. Vou contar rapidinho. Quando estávamos no Peru, quando chegava uma carta, naquele tempo nós não tínhamos as redes sociais, estamos falando de 92, 93, quando chegava uma carta, ela adquire um valor agregado, multiplica muitas vezes mais, seja de um amigo, de um familiar, de um irmão, e as ofertas também. Então, eu quero dizer para os irmãos que tudo que você oferece para a obra missionária, que você dá para a obra, quando chega aqui para nós, seja, hoje nós temos as redes sociais para nos comunicar, uma mensagem, um abraço, enfim, ela adquire um valor muito especial, ou seja, multiplicado na obra. E as ofertas também, meus irmãos, nós temos de necessidade dos nossos filhos como qualquer um, a questão da saúde, tem a esposa também que sofre com a área da saúde também, tem que tomar remédios diariamente, né? Então, toda a sua oferta que você manda, você não vê, mas Deus está vendo e nós somos muito agradecidos a Deus, a família, por cada centavo, por cada real, por cada contribuição que os irmãos dão. Meu filho dizia, não importa se seja 10 ou 20 reais, no final do mês, somando aquilo, para nós vai ser uma grande bênção. E é uma grande verdade. Então, incentivar os irmãos a que continuem ajudando. Agradeço aqui o irmão Johnson, a sua esposa que nos socorreram. Algumas vezes eu tive que comentar com ele, depois dessa pandemia foi bastante sofrido nesse aspecto econômico, como a gente disse. Agradeço a sua pessoa, a sua esposa também, que nos ajudaram. E né, de vez em quando estão também nos socorrendo aqui. Não importa o valor. Né? É muito importante para a gente incentivar os nossos irmãos que estão participando, não deixe de ajudar a obra missionária, porque você pode ter a plena certeza, Deus tem tudo, absolutamente tudo registrado, no seu devido tempo a recompensa vai chegar. E é uma recompensa mais maravilhosa, é nós saber que vai chegar um dia que nós vamos estar com o Senhor, e poder ver aquelas almas que o Senhor salvou através da pregação da palavra, no Brasil e em qualquer parte do mundo, de todos os povos, tribos e nações. Nosso muito obrigado àqueles que estão ajudando. Orem por mim, pela minha família, minha esposa e irmã Gessi, minha filha Cássia, meu filho Neidsen, por mim, o pastor Pedro Sidney, pelo irmão Johnson, pela sua família, e os irmãos que estão ajudando e colaborando. Duas coisas, orando, e se Deus te dar condições, a contribuição também, que é muito importante para que a obra continue andando sobre essas duas pernas, a espiritual e a material. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade, meu prezado amigo, irmão Johnson, e a sua esposa também, a sua família, e agradecemos a todos os irmãos que participaram conosco hoje. Que Deus vos abençoe. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus. Em Aimará, Deus Sampique, Nayach Saludau Atak Pachani Munat Kelat Kulyakanaka, Tatitum Sutibharo. Eu agradeci, pedi a bênção de Deus, disse que Deus vos abençoe, e a nossa saudação no nome do Senhor Jesus, no idioma Aimará, que é da etnia que predomina aqui em La Paz. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo.
Amém, meus irmãos. Então, é uma alegria, nós estamos terminando aqui, gostaríamos de falar um pouquinho mais, mas vamos remarcar uma outra data para a gente estar novamente conversando. Ok? E é um pouquinho que a gente manda lá, mas graças a Deus, Deus tem nos dado graça. Toda vez que o irmão contribui, este valor é direcionado para a missão. E nós sempre estamos prestando conta para aqueles que nos contribuem. Se você quer Glória a contribuir, Deus. entre em contato conosco. Se você quiser fazer um Pix, é só pegar o meu número de telefone, vou deixar na descrição do vídeo. Você pode fazer um Pix e você manda o comprovante para mim, depois eu retorno para você, sempre lhe informando para quem foi o valor e quanto nós arrecadamos. É muito importante que você saiba que todos os valores que são encaminhados para a missão, eles voltarão para você como bênção do céu, porque você é abençoado e por isso você abençoa a obra de Deus. Pastor Pedro, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por esta live e que Deus nos prepare uma próxima oportunidade. A gratidão é minha. Que Deus abençoe e sempre à disposição. Muito obrigado. Que Deus continue vos abençoando e a todos os irmãos que estão participando desse desafio de ajudar a obra missionária. Que Deus vos abençoe e multiplique. Muito obrigado. Um abraço uma vez mais e a paz do Senhor Jesus a todos os A, irmãos. a Amém. paz do Senhor. Deus abençoe.